focar um país que não é nem hostil aos Estados Unidos. Me desculpa, Cuba não é um país hostil aos Estados Unidos. Não é um país. Qual que é a ameaça que Cuba pode Mas representar? militarmente pode ser. Ela sendo Cuba? aliado, por exemplo, de uma Rússia, sei lá, há 30 anos atrás, 40 numa Guerra Fria, era uma base muito próxima do país. Então, militarmente, ela é importante. Sim, mas eu não consigo... Não, tudo bem. Entendeu? Não Cuba. Vamos trabalhar com a sua hipótese, que ela tem sentido o que você está colocando para mim aqui. Tem muito sentido. Tá? Acabou a Guerra Fria. Acabou a Guerra Fria. Não tem mais base russa mas tem uma base americana lá que é Guantánamo, não é? Guantánamo, exato. Sabe? Lá é Qual prisão? que é? É uma prisão. Aquilo ali é uma pornografia internacional, aquilo ali. Qual que é a ameaça à soberania estadunidense que Cuba representa? Nenhuma. A ponto de ser sancionado e o Trump colocou agora a Cuba, veja bem, em um país promotor de terrorismo. O que justifica as sanções a Cuba, na realidade, é que Cuba ela é um país que, em tese, patrocina o terrorismo internacional. Né? Voltou como terrorista, um país terrorista agora, né? Ou seja, patrocina o terrorismo, né? É pior ainda, né? Então não tem sentido. Então, eu falo para meus amigos liberais, eu tenho amigos liberais que não sou um cara tapado, não sou um cara arejado, né? Tudo bem, vocês podem ser contra o socialismo, não vejo nenhum problema. É a natureza de classe de vocês. Né? Vamos... Mas deixa essas experiências florescerem livremente. Né? Não fazer como faz com a Venezuela, 900 sanções, joga o país para fora do sistema financeiro internacional, não pode usar o dólar que ela acumula. Como o socialismo não entende nada de economia, é o que eles falam da inflação 20 mil % ao ano. Evidente vai ter inflação. Né? Uma crise cambial terrível. Né? Então deixa florescer essas experiências livremente e deixa que as pessoas escolham o que é certo e o que é errado. Né? E eu acho particularmente que é evidente que a China hoje, o caso chinês, ele é paradigmático. Por quê? Porque eu desafio vocês dois aqui, mais o nosso diretor ali, a procurar uma boa notícia sobre a China hoje em qualquer jornal no mundo. Não tem. Acha uma aí, Pedrão, pra gente. Não tem. É só... É desafio, pô, desafio. Não, é uma coisa... você não vê uma boa... Não, vai falar, por exemplo, que a China alcançou uma inovação tecnológica XYZ, porque é tão na cara o que está acontecendo. A China está passando pelo que hoje? Tem aquele momento Sputnik na União Soviética, né? Quando ela lança o primeiro ser, não sei se é o ser humano ou ser vivo ao espaço, que é o Sputnik. Eu acho que é o Yuri Gagarin. Isso. Né? O momento Sputnik, né? Que é a União Soviética, ela se coloca à frente dos Estados Unidos na corrida espacial. A China está passando há 5 anos por momentos Sputniks atrás de momentos Sputniks. Erradicação da pobreza extrema, o sucesso no combate ao Covid-19, vocês podem se falar o que quiser, a China teve sucesso no combate ao vírus da Covid-19, com muitas contradições. As pessoas não aguentavam mais ficar trancadas em casa, foi uma... Sim. Mas não morreu 2 milhões de pessoas. Quantas serão falhas? Né? Claro. Então, é o Big Data, é a inteligência artificial... É o computador quântico. O Felipe Durante falou isso aqui pra gente. Falou, cara, eu tô na China desde a pandemia e eu não conheço ninguém que perdeu algum familiar. Nenhum amigo meu perdeu algum familiar. Ninguém que trabalha comigo na empresa conhece alguém que perdeu alguma pessoa. Aí a gente até fez um corte, né? Ele falou assim, cara, ninguém morreu na China de Covid. Né? Mas ele falou, né, generalizando, assim, porque foram poucas pessoas. Eu acho que morreu. Não, morreu, claro. Sim, mas nada que foi próximo que o Brasil. No Brasil, na China, o presidente da República Popular da China, o Xi Jinping, ele invocou uma guerra popular prolongada contra o vírus. E apostou tudo na ciência para construir vacinas. Ele colocou à disposição todo o seu aparato produtivo, até que eles faziam hospitais em 10 dias e com 1.000 leitos. Sim. Que é outro momento Sputnik também. Nenhum país do mundo consegue fazer isso. Né? Enquanto que no Brasil tem um presidente que tirou onda com quem imitava que tinha Covid, se tomar vacina vai virar jacaré. Eu acho que o Bolsonaro ele pode vir a ser preso pelos motivos ok. Eu ia te perguntar isso, mas no final. Não, eu acho que tem que ser preso
Ele vai ser preso? Vai ser preso por conta da tentativa de golpe do 8 de janeiro. Mas o grande motivo que deveria levá-lo à cadeia foi as 700 mil mortes, 700 mil, a conivência dele em relação à Covid-19 no Brasil. E mais, a transformação de Manaus, por exemplo, em um laboratório de aquela coisa de rebanho, como que é o nome quando você fica... Manada? Aquela coisa do rebanho, como que é eu tô com um pouco de cansaço mental. Imunidade de rebanho, ou seja, Manaus foi um campo de teste de imunidade de rebanho, e vou te falar, ninguém fala isso. Quem Mas salvou... Mas foi uma variação, não? Oi? O grande problema de Manaus foi a primeira variação, Não, teve a variante, mas depois a CPI da Covid chegou à conclusão, a partir de provas que eles levantaram, de que Manaus foi um campo de teste para a imunidade de... Não é a minha opinião, é uma CPI, mas é pesado, mano? Pesado, isso e tinha que estar todos na cadeia, o Pazuello, o Bolsonaro, aquele gabinete da morte que ele montou ao lado dele para dar só de gente terraplanista para falar do como lidar com o Covid-19, o Osmar Terra, não é? E tem mais. Só não colapsou ainda mais Manaus por conta da ajuda que a Venezuela mandou, vários lotes de oxigênio para Manaus. A Venezuela foi fundamental nisso aí? Pode buscar na internet, aí você vai achar. Os caras mandaram oxigênio. Ali e ajudaram. Ou seja, o Bolsonaro ameaçando de invadir a Venezuela, xingando a Venezuela, não reconhecendo o governo de Nicolás Maduro, e quem promoveu uma ajuda humanitária para Manaus naquela circunstância crítica, né, foi a Venezuela. Foi o governo Maduro, não é? Então, então ele vai ser preso, mas ele deve também ser condenado pela negligência em relação ao Covid-19. Né? Porque pelo menos 300 mil pessoas morreram por conta da forma como o Bolsonaro tratou aquela questão, entendeu? Só falando do Bolsonaro aí, depois a gente segue na China. Não falar de qualquer coisa. Teve a tentativa de golpe por parte do Bolsonaro, por isso ele tem que ser preso, né? Eu concordo, se houve mesmo, né? E se for comprovado, tem que ser preso porque é inadmissível. Mas e sobre aquelas pessoas que estavam lá? A grande maioria, você concorda que todo mundo que está preso hoje tinha que continuar? Ou você acha que ali está sendo... não está tendo proporcionalidade? O que você acha dessas pessoas que estão presas? Primeiro que as pessoas... Vamos lá. Eu entrei no Partido Comunista com 15 para 16 anos de idade. Eu tenho 49. Né? Eu nunca me esqueço o que a minha mãe me falou. Você tem certeza do que está fazendo? Minha mãe, ela cresceu num ambiente, comunismo, não sei o que, aquela coisa toda, né? Você vai revolucionar. Vai fazer. Sua mãe era comunista também? Não, minha mãe não. Minha mãe era trabalhadora, não entendia de política e tal, né? Por isso você virou um comunista. Sua mãe era trabalhadora demais, né? Não, minha mãe eu virei comunista por outros motivos, né? Mas a minha mãe, ela é uma fonte de inspiração para outras coisas, mas a gente vai até falar sobre isso mais adiante. Mas quando eu entrei no Partido Comunista, eu sabia muito bem o que esperar, os tipos de prejuízos que eu teria na minha vida por ser do Partido Comunista, como até hoje eu tenho. Né? Até hoje? Sim. Vamos falar que eu prestei X concurso para professor universitário, universitário em universidades federais e na USP, inclusive, prestei concurso. E que claramente fui prejudicado por ser ligado ao Partido Comunista. Ligado ao Partido Comunista. Não tem uma falácia de que lá dentro é tudo doutrinado para essa situação? Eu queria, honestamente, eu falo muito claramente isso, que os cursos de economia, geografia, história, filosofia realmente fossem doutrinados pelo marxismo. Porque, aliás, se eu fosse um bolsonarista, sem sacanagem, eu investiria dinheiro nesses cursos, porque é o que mais se ensina de comunismo. Mesmo os professores de esquerda, que se dizem de esquerda, no fundo são profundamente anticomunistas. Por exemplo, Como assim? Depois nós vamos voltar no 8 lá, né? Não, a questão é a seguinte, por exemplo, hoje você defender o comunismo, por exemplo, ou defender o socialismo, ou defender o marxismo, passa necessariamente para a defesa intransigente de uma experiência como a da China, por exemplo. Porque é uma experiência que as pessoas não querem ouvir os chineses, querem tirar suas próprias conclusões, não querem ouvir os chineses. Os chineses dizem que nós chegamos onde chegamos por conta do socialismo e sem partido comunista não haveria China moderna. E os marxistas da academia, no geral, Por isso o Partido Comunista é tão grande na China. Sim.
os marxistas ocidentais, né, vamos dizer, tem o marxismo oriental, ocidental,